Olá, à minha frente eu tenho o ZTE Blade A75. Neste vídeo eu vou te mostrar como mudar o navegador padrão. No começo, certifique-se de que você tem pelo menos 2 navegadores instalados no seu smartphone. Então, por exemplo, vamos baixar o Opera e, a seguir, vamos para as configurações. Entre em aplicativos, aplicativos padrão, aplicativo de navegador e selecione o segundo navegador como padrão. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe um like, comente e se inscreva.